Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui do nosso Instagram, do Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Hoje, quarta-feira, é dia de falarmos a respeito da história da nossa igreja, né? Como é bom a gente ter a oportunidade de estudar um pouco a respeito da história dos mais de 2000 anos, né, da Igreja Católica, tá certo? Então, hoje nós vamos dar continuação às grandes heresias cristológicas, tá certo? Mas antes eu gostaria de convidá-las para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos então falar a segunda parte, de hoje sobre as grandes heresias cristológicas que tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá ok? Então a gente vai continuar a estudar sobre essas heresias no intuito de compreender melhor a sutileza da disputa e a ação do Espírito de Deus através das vicissitudes humanas. Pois bem, no século XVI apareceu uma das grandes heresias, que foi o protestantismo, como muitos de vocês já conhecem. Os grupos protestantes se dividem em uma ampla variedade de diferentes doutrinas. Todavia virtualmente, todos alegam acreditar no princípio da chamada sola escritura, ou seja, só a escritura. Ideia que defende o uso apenas da Bíblia ao formular a sua teologia. E a sola fide, que é apenas pela fé. A ideia de que somos justificados somente pela fé. Apesar disso, existe pouca concordância sobre o que essas doutrinas-chave realmente significam. Por exemplo, Lutero acreditava que a fé salvífica é expressa pelo batismo, pelo qual, segundo ele, uma pessoa renasce e seus pecados são perdoados. Ao passo que muitos fundamentalistas alegam ser essa uma falsa pregação e que o batismo é meramente um símbolo. A grande diversidade de doutrinas protestantes advém da doutrina do julgamento privado, a qual nega a infalível autoridade da Igreja e alega que cada indivíduo pode interpretar a Sagrada Escritura por si próprio. Essa ideia é rejeitada pela própria Sagrada Escritura, que nos dá a primeira regra para a interpretação bíblica. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia é de interpretação pessoal, como diz na segunda epístola de São Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Uma significante tática dessa heresia é a tentativa de confrontar a Igreja com a Bíblia, negando que o magistério possua qualquer autoridade infalível para ensinar ou interpretar as Escrituras. A doutrina do julgamento privado resultou em um enorme número de diferentes denominações. De acordo com o The Christian Sourcebook, existiam aproximadamente 21.000 denominações em 1986, com 270 novas se formando a cada ano. Virtualmente todas elas são protestantes. Okay? Bom, além do protestantismo, nós temos também o jansenismo, que é do século XVII. Jansenius, bispo de Ivry, na França, deu início a essa heresia num jornal em que ele escreve sobre Santo Agostinho, no qual ele redefinia a doutrina sobre a graça. Entre outras doutrinas, seus seguidores negavam que Cristo morreu pela salvação de todos os homens, alegando que ele havia morrido apenas por aqueles que serão finalmente salvos, ou seja, os eleitos. Este e outros erros jansenistas foram oficialmente condenados pelo Papa Inocêncio X no ano 1653. O jansenismo, infelizmente, é hoje encontrado em muitos meios ditos tradicionalistas.
Esse debate é frequentemente provocado pelas objeções que muitos fazem à má tradução do cano romano, que traz o por todos e não por muitos como tradução do promuntus, né? Essa tradução está errada como tradução, mas não é teologicamente errada, pois afirma ser o sacrifício de Cristo suficiente para todos. Os neo-jansenistas, porém, afirmam que teologicamente também está errada. O modernismo, né? Mais uma outra heresia aí, né? O modernismo do século XX, já é uma coisa mais recente, né? Os modernistas ensinam essencialmente que o homem é incapaz de compreender a realidade e que as verdades são meramente ideias relativas. Para o modernista não existem verdades absolutas. As doutrinas que foram infalivelmente definidas pela Igreja podem, portanto, serem mudadas com os tempos ou até mesmo rejeitadas ou reinterpretadas para se adaptarem às modernas preferências. O modernismo está entre as mais sérias heresias porque transmite a uma pessoa rejeitar qualquer doutrina que foi definida, inclusive aquelas mais cêntricas, como a divindade e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa heresia permite a reintrodução de todos os erros de heresias anteriores, bem como novos ensinamentos falsos que os antigos heréticos jamais imaginaram. O modernismo é especialmente grave, porque ele frequentemente advoga suas crenças usando uma terminologia aproximadamente ortodoxa. O erro é frequentemente expresso através de uma nova interpretação simbólica, como por exemplo que Cristo não ressuscitou fisicamente dos mortos. Mas a história de sua ressurreição produz uma importante verdade. Uma das táticas mais comuns usadas pela maioria dos modernistas é insistir na premissa de que eles estão dando a interpretação ortodoxa das verdades do catolicismo. As heresias sempre nos acompanharam desde o início da Igreja até os nossos tempos atuais. Geralmente, elas sempre tiveram um início por membros da Igreja, da hierarquia da Igreja, né? Mas eram combatidas e corrigidas pelos concílios e também pelos papas. Felizmente, temos a promessa de Cristo, né, de que as heresias jamais prevalecerão contra a Igreja, né? Aquela passagem, né, famosa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, né? E Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois a igreja é verdadeiramente, nas palavras do apóstolo Paulo, coluna e sustentáculo da verdade. Agora tem outras, essas aqui são mais conhecidas, né, essas que eu falei, mas tem outras que já não são tão conhecidas. Essa daqui do enoticon e teopasquismo. Olha só, mais heresias, né? 20 a 5 anos após o Concílio de Calcedônia, realizado no ano 476, deu-se nova investida dos monofisistas contra a ortodoxia. Com efeito, os patriarcas Pedro Mongo, de Alexandria, e Acácio, de Constantinopla, adeptos do monofisismo, esse é o nome da heresia, redigiram um símbolo de fé que condenava tanto Nestório quanto Eutiques, rejeitava o concílio de Calcedônia e afirmava que as normas de fé deveriam ser o símbolo niceno-constantinopolitano. E as definições do concílio de Éfeso, realizado no ano 431, e tal fórmula de 476 podia ser interpretada de diversas maneiras. O imperador Zenão promulgou este símbolo de fé, dito enoticon, que significa edito de união, com vigor de lei do Estado. Assim, esperava atingir a unidade religiosa dentro do Império. Infelizmente, porém, causou mais acesas divisões. Muitos católicos e os monofisistas mais extremados recusaram obedecer ao imperador por causa da ambiguidade justamente do enoticon. Ao saber das manobras do imperador, o Papa Félix III
legados a Constantinopla para pedir a Zenão e ao patriarca Cássio fidelidade ao concílio de Calcedônia. Como fosse vãs essas solicitações, o Papa resolveu depor a Cássio, patriarca de Constantinopla. Tal medida era muito grave, pois significava ruptura com os cristãos orientais em geral e com o imperador, que os queria dirigir no sentido do monofisismo. O Papa, porém, foi corajoso no cumprimento do dever de preservar a reta fé. A ruptura durou 35 anos, né, e foi chamada de Cisma Acaciano, durante o qual o monofisismo se propagou amplamente entre os orientais. Zenão morreu no ano 491, tendo por sucessor o imperador Anastácio, né, que viveu do ano 491, né, até o ano 518. Também simpático aos monofisistas. Por isso, as conversações que o Papa encaminhou com o monarca foram infrutíferas. A situação se tornou ainda mais sombria por causa da questão da Theopasquita. Com efeito, a liturgia grega cantava o Trisagion, 3 vezes santo, nos seguintes termos: Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tende piedade de nós. Ora, o bispo monofisista, Pedro Fulão, de Antioquia, acrescentou-lhe as palavras: que foste pregado na cruz por causa de nós. O imperador Anastácio mandou recitar a forma ampliada em Constantinopla, de onde resultou grande agitação. Diziam alguns monges e fiéis que uns da Santíssima Trindade padeceu na carne. Foram chamados teopasquistas. Né? Teopasquistas. A fórmula em foco podia ser entendida, segundo a ortodoxia, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tendo-se feito o homem, padeceu na carne de Jesus. Mas, como a origem desses dizeres era monofisista, os ortodoxos desconfiaram dos mesmos e demais a mais, né, que os monofisistas lhe favoreciam calorosamente. Morto o imperador Anastácio, sucedeu-lhe Justino, que viveu do ano 518 a 527, e se empenhou por restabelecer a comunhão com a sede Roma. O Papa Hormisdas, né, que foi Papa, reinou do ano 514 a 523, acolheu o propósito de Bizâncio e mandou legados a esta cidade como uma fórmula de união, dita Livro da Fé do Papa Hormisdas. Esta proclamava o símbolo da fé calcedonense, e as cartas dogmáticas de Leão Magno renovava o anátema sobre Nestório, Eutiques e Dióscoro, e outros chefes monofisistas. Além disso, declarava que, conforme a promessa de Cristo a Pedro, né, conforme já foi citado aqui, a fé católica se conservava intacta na sede de Roma. Por isso, os fiéis deviam obediência às decisões tomadas por esta, e era assim professado o primado do Papa no ano 515. O patriarca João II de Constantinopla, os bispos e os monges presentes nessa cidade assinaram tal fórmula. Estava terminado o cisma. O monofisismo perdeu muito da sua voga, mas as controvérsias continuaram. Os 3 capítulos. Vamos lá falar um pouquinho sobre os 3 capítulos aqui. O imperador Justiniano foi homem de grande ideal que tencionou dar ao império um período de Fausto, mas não o tivera até então. Era ao mesmo tempo prepotente, de modo que exerceu forte cesaropapismo. Compreendeu-se, então, que as controvérsias teológicas tenham merecido sua zelosa atenção. O imperador, querendo conciliar os ânimos, só fez provocar maiores tumultos. O bispo Teodoro Asquida de Cesareia, muito influente na corte, sugeriu, ao imperador que condenasse 3 nomes de autores antioquenos, tidos como inspiradores do nestorianismo. Dizia que bastaria essa medida para obter a volta dos monofisistas. A comunhão da Igreja Universal, esses 3 nomes constituíram 3 capítulos, a saber: o Teodoro de Mossuestia,
sua esposa e seus escritos, os escritos de Teodoreto de Ciro, né, contra Cirilo e o concílio de Éfeso, e a carta do bispo Ibas de Edessa, né, ao bispo Mário de Ardashir, em defesa de Teodoro de Mossuéstia e contra os anatematismos de Cirilo. Nomes difíceis, né, de serem pronunciados. O imperador acolheu, né, a proposta e publicou um edito que anamatizava os 3 capítulos e no ano 543. Esse decreto dividiu os ânimos, pois não se viam claramente os erros pretensamente cometidos pelos 3 autores. Justiniano, porém, obrigou o patriarca Menas e os bispos orientais a assinar o anátema. Os ocidentais deviam seguir-lhes o exemplo, tendo o Papa Vigílio à frente. Este relutou, por isso o imperador mandou buscá-lo de Roma para Constantinopla, um ano após a sua chegada. Vigílio, em 548, escreveu o Ludicatum, em que condenava os 3 capítulos, ressalvando, porém, a autoridade do Concílio de Calcedônia. O gesto do Papa causou indignação entre os ocidentais, principalmente no norte da África, pois era uma estrondosa vitória do cesaropapismo. Em consequência, o Papa e o Imperador, no ano 550, decidiram convocar um concílio ecumênico para resolver o caso. Entre mentes, nenhuma inovação seria praticada. Todavia, em julho de 555, Justiniano repetiu o anátema sobre os 3 capítulos, o que provocou ruptura, né, com o Papa Vigílio, que teve de procurar asilo em igrejas de Constantinopla e também de Calcedônia. A respeito do concílio, o Papa e o Imperador já não concordavam entre si, por isso Justiniano convocou o concílio por sua exclusiva iniciativa. Reunido sob a presidência de Eutíquio, novo patriarca de Bizâncio, renovou a condenação dos 3 capítulos, maio e junho do ano 553. Vigílio, então, no decurso do próprio concílio, publicou o Constitutum, que se opunha à condenação dos 3 capítulos. Justiniano não aceitou a nova posição do Papa e mandou cancelar o nome de Vigílio nas orações da liturgia. Finalmente, sob o peso das pressões e da doença, o Papa, em dezembro do ano 553, retirou o seu Constitutum e aderiu às decisões do Concílio de Constantinopla no ano 553. No segundo Constitutum, né, de 554, expôs as razões da sua atitude. Em consequência, o imperador permitiu-lhe voltar para Roma, todavia morreu em viagem. Né? Era vítima de sua inconstância de caráter. Os papas que lhe sucederam, a começar por Pelágio, reconheceram o concílio de 553 como ecumênico e o de Constantinopla II. As dioceses do Ocidente aos poucos também o foram reconhecendo, embora tivessem consciência de que significava uma humilhação para o papado. Notemos que as hesitações do Papa Vigílio não versavam sobre assuntos de fé propriamente dita, mas sobre a oportunidade ou não de se condenarem 3 nomes de escritores antigos. O episódio também é interessante por evidenciar quanto era prestigiada a Sé Romana. O imperador quis absolutamente ganhar o consenso do Papa Vigílio. Por isso mandou buscá-lo em Roma e pressionou-o repetidamente para que subscrevesse ao decreto imperial, como se este precisasse da assinatura do Papa para ser válido. Muito bem. Vamos para mais uma heresia, ou melhor, 2 heresias, né? É o monergetismo e o monotelitismo. Olha só. Os monofisistas insistiam em se autoafirmar. Por isso a heresia reapareceu no século VII, sob nova forma. O patriarca Sérgio de Constantinopla, desde 619, ensinava que em Jesus havia uma só energia, ou uma só capacidade de agir.
A capacidade humana estaria absorvida na divina e não teria suas expressões naturais. O imperador Heráclio aceitou a nova fórmula e conseguiu assim reconciliar grupos monofisistas com o império. Todavia, o monge palestinense Sofrônio resolveu resistir à nova doutrina, denunciando-a como monofisismo velado. O patriarca Sérgio de Constantinopla deixou então de falar de uma só faculdade operativa, para afirmar uma só verdade, a divina tendo absorvido a humana. Em Jesus, monotelitismo. Muito habilmente, Sérgio tentou ganhar os favores do Papa Honório. Este, tendo recebido informações unilaterais, escreveu 2 cartas ao patriarca de Constantinopla, em que aderia genericamente à sua exposição, embora não compartilhasse propriamente nem o monergismo, nem o monofisismo. Para evitar escândalos, ordenava que não se falasse de uma ou 2 energias. Levando adiante a causa de Sérgio, o imperador Heráclio, no ano 638, promulgou a profissão de fé dita Etese, redigida pelo patriarca, que reafirmava o monotelitismo. Os bispos orientais a aceitaram quase unanimemente, ao passo que os sucessores do Papa Honório, que foi morto no ano 638, a condenaram. O imperador Constante II, sobrinho de Heráclio, retirou o Etese, mas, aconselhado pelo patriarca Paulo de Constantinopla, publicou novo edito dogmático, chamado Typus, no ano 648, que proibia falar de uma ou 2 vontades em Cristo. O monarca tensionava, assim, por fim, a contenda. Ora, no Ocidente, o Papa Martim I, percebendo a sutileza dos bizantinos, reuniu um concílio de Latrão, no ano 649, o qual declarou que em Cristo havia 2 modos de operar e 2 vontades naturais, e puniu com a excomunhão os fautores das novas ideias. O imperador, indignado, mandou prender o Papa e levou para Constantinopla. Aí foi humilhado como traidor e por fim exilado para a Crimeia, onde morreu de maus tratos. Infelizmente aí o Papa. Vários cristãos orientais foram tratados de modo semelhante, que resistiram ao imperador, merecendo especial destaque o abade São Máximo Confessor, que foi cruelmente martirizado. Constantino IV, Pogonato, filho de Constante II, procurou a paz e para tanto decidiu convocar um concílio ecumênico, ideia que o Papa Agatão aprovou com solicitude. Tal foi o 6º Concílio Ecumênico de Constantinopla III, celebrado de novembro do ano 680 a setembro de 681, com a presença de 170 participantes. Os conciliares elaboraram uma profissão de fé e completava a de Calcedônio. Nós professamos, segundo a doutrina dos Santos Padres, 2 vontades naturais e 2 modos naturais de operar, indivisos e inalterados, inseparados e não misturados. 2 vontades diversas, não porém no sentido de que uma esteja em oposição à outra, mas no sentido de que a vontade humana segue e se subordina à divina. Isso quer dizer que em Jesus havia 2 faculdades de querer, a divina e a humana. De tal modo, porém, que a vontade humana se sujeitava à divina, como atesta a oração no Horto das Oliveiras, conforme está no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 36. O concílio condenou os defensores do monotelitismo e o próprio Papa Honório, tido como fautor de tal doutrina. A condenação de Honório suscitou longos debates entre os historiadores e teólogos modernos. Na verdade, pode-se tranquilamente dizer o seguinte: o Papa Honório, intervindo na controvérsia, não quis proferir definições ex cátedra, nem quis discutir com um teólogo. Unilateralmente informado por Sérgio, julgou que a discussão a respeito de uma ou 2 vontades em Cristo
era mero litígio de palavras, como estava nos hábitos dos bizantinos, por isso julgou que podia aprovar a posição de Sérgio sem afetar a reta fé. A expressão uma vontade, aliás, foi explicada pelo próprio Honório em sua carta a Sérgio, no sentido de conformidade do querer humano com o divino. Quanto às faculdades de operar, Honório esclareceu seu ponto de vista, referindo-se à epístola dogmática de São Leão a Flaviano, que diz: ambas as naturezas operam na única pessoa de Cristo, não misturadas, não separadas e não confusas, aquilo que é próprio de cada uma delas, donde se vê que o juízo proferido sobre Honório pelo concílio de 681 foi severo demais. A sé de Roma nunca o operou integralmente. Tá? Muito bem, meus irmãos, essas então são aqui as principais heresias, né? Desde a semana passada, né, que eu comentei aqui com vocês a respeito das heresias, grandes heresias, né, da história da igreja, e aqui a gente conclui, né, falando sobre essas heresias, tá certo? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora ao nosso momento de pedidos de oração. Então, você, meu irmão que está me assistindo, faça o seu pedido de oração também nesse momento, tá bom? A gente reza então por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela minha tia Maria Fernanda dos Santos, pela dona Maria Belmira Bento, que é a mãe do nosso amigo, nosso irmão Paulo Luiz. Rezemos também pela recuperação da saúde. Rezemos então pela recuperação da saúde de todos e de todas, né? Em especial por Dona Romana Maria de Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo próprio Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, assim também como pela minha saúde. Pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, a Luciclécia e a Dona Vera Lúcia, pelo nosso apostolado de defesa católica e pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Muito bem, vamos agora fazer as principais orações da nossa fé. Na língua oficial da Igreja Católica. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic tu erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, agradeço então a participação de cada um de vocês, a atenção de vocês aqui com esse nosso vídeo aqui do nosso Instagram, falando sobre história da igreja, tá bom? Na próxima semana estarei de volta para a gente falar sobre mais história da igreja, tá ok? Histórias verdadeiras, histórias legítimas que de fato aconteceram na história, né, dessa grande instituição do mundo que é a Igreja Católica Apostólica Romana, tá ok? Então é isso, fiquem todos e todas com Deus e até a próxima. Salve Maria!